Sejam bem-vindos ao Orange pelos Mares. Esse é mais um episódio e nesse episódio ele é super especial porque nós vamos falar da companhia onde eu fiz o meu primeiro cruzeiro da Norwegian. E para isso nós estamos com 3 convidados super especiais aqui. A Vivi, que trabalha conosco na Orange, seja bem-vinda, Vivi. Obrigada. Que está há alguns anos aí já nesse mercado. O Ale, que está há bons anos nesse mercado, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre toda a sua história aí também. E a Lud, que trabalha na Norwegian e que é o tema hoje. A Norwegian, uma das companhias premium do mundo e que eu tenho um carinho todo especial porque foi onde eu fiz o meu primeiro cruzeiro. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado pelo convite. Ale, me conta um pouquinho então. São quase 20 anos de cruzeiro. O que te apaixonou tanto nesse universo e o que te faz trabalhar há tanto tempo nisso? Pepe, eu sou apaixonado pelo mar, eu acho, né? Navegar para mim é o que me deixa mais conectado com o universo, com o mundo e comigo mesmo ao mesmo tempo. E o produto cruzeiro, o fato de navegar, para mim é tão encantador que é o que eu escolhi para trabalhar como profissão, né? Que eu escolhi para me especializar e é o que eu tenho feito ao longo desses anos todos. Maravilhoso. E a Norwegian mora no seu coração, tenho certeza, né? Mora no meu coração. Lud, conta um pouquinho para nós a sua jornada aí até você chegar na Norwegian e por que a Norwegian hoje como sua empresa aí do coração? Então, a Norwegian eu tenho 4 anos já, né, como funcionária Norwegian, digamos assim. Eu comecei como assistente comercial. Depois eu fui para especialista comercial e aí recentemente eu assumi a posição de executiva de contas. Então meu amor começou lá atrás, já na área comercial, mas mais dando um apoio, acho que foi bastante um aprendizado, né, vendo a equipe, como que funcionavam as coisas. Eu já tinha uma outra bagagem de uma outra companhia de cruzeiros, então desde que eu terminei a faculdade, há 10 anos atrás, eu falei, não, eu quero ir para o mundo dos cruzeiros, eu quero ir para o mundo do mar, porque eu me apaixonei. Desde a primeira vez que eu fiz um cruzeiro, eu descobri, poxa, é isso que eu quero fazer e não me vejo fazendo outra coisa que não seja vender cruzeiro. Sou super apaixonada e me sinto super realizada também. Que legal, e a gente vai descobrir por que você está apaixonada pela Norwegian e por que vocês devem considerar a Norwegian nas suas buscas quando estiver falando com a Orange, nossa agência, onde a Vivi trabalha, né, Vivi? Isso. Algum tempinho já de Orange, quantos meses na Orange, Vivi? 6 meses já de Orange. E alguns anos já em cruzeiros. Sim. Assim como a Lud, desde que eu saí da faculdade, já entrei nessa área e não quis sair nunca mais. Legal. Entrou por acaso ou você já queria antes? Por acaso. Mas ficou pelo coração. Fiquei pelo coração. Muito legal. Então esse vai ser nosso papo aqui. Vamos falar de cruzeiros de uma forma geral, mas claro, com esse enfoque hoje na Norwegian, que eu falei, é uma das minhas companhias do coração, onde foi o meu primeiro cruzeiro. Apesar de ser o nome Norwegian, que seria uma empresa europeia, norueguesa, é uma empresa americana, certo, Lud? Conta um pouco do diferencial da Norwegian dentro do mercado. Sim. Hoje, na verdade, tem muitas pessoas que ainda perguntam, né? Vocês são noruegueses ou não são? Na verdade, não. Nós somos americanos, né? Então, a nossa matriz hoje fica em Miami, nos Estados Unidos. É uma empresa que no próximo ano completa 60 anos de mercado, né? Então, nós já temos aí bastante base em tudo. Então, de fato, é uma companhia americana e pioneira, Pepe, em vários itens, em várias coisas que eu considero até como uma curiosidade, né? Então, para vocês saberem, a gente foi a primeira companhia a fazer um roteiro pelo Caribe. Legal. Há muito tempo atrás, né? Então, a primeira companhia que colocou um navio no mar para poder navegar pelo Caribe. Também fomos a primeira a adquirir uma ilha particular nas Bahamas, né? Então, isso também é algo que a gente traz muito como diferencial. A questão de espaço exclusivo para passageiro, né? Contando ali um pouco sobre o The Haven, então a gente começou a partir de 2011, os espetáculos na parte, né, de diversão, a gente também foi bem pioneiro em colocar a Broadway a bordo, né, trazer pro passageiro essa experiência. Então, esses 60 anos aí foi com muita mudança, foi com muita coisa boa que veio e com certeza vamos continuar inovando em muitos outros itens também. Vivi, você estava falando, a gente estava conversando aqui que eu particularmente adoro quando tem ilhas privativas, né? E é muito procurado pelos clientes, ilhas privativas de uma forma geral.
Muito. De todas as companhias, né? A gente sempre tem pedido dos nossos clientes para que tenham as ilhas privativas e da Norwegian não é nada diferente. É super incrível. Que legal. E a gente vai falar um pouco mais dessa ilha privativa mais no detalhe nos próximos itens. Sim. E algo que a gente vai falar lá no final, vou deixar aqui como já um gancho para que vocês permaneçam nesse vídeo e essa informação, se a Norwegian é ou não, para esse espectador que está assistindo, a gente vai falar ao longo desse vídeo, principalmente no final. Porque temos muitas opções no mercado, essa tem um espaço no meu coração e você vai entendendo quais são as características da Norwegian ao longo desse vídeo. E aí, Ale, me conta um pouquinho da sua relação de navegação com a Norwegian. Eu acho que o ponto que mais me pega na Norwegian é o freestyle, primeiro. O fato de você estar no navio e você não ter que se preocupar com horário de jantar, com horário para qualquer coisa que você tenha que fazer no navio, a bordo. Isso pra mim já é o que me faz sentir à vontade, é o que me faz sentir de férias e relaxando dentro de uma companhia, dentro de um cruzeiro, enfim, da viagem que eu escolhi. Esse é o principal ponto que me pegou na Norwegian a primeira vez que eu fiz. Explica um pouquinho melhor, por favor, esse freestyle, pra quem está chegando agora. A Norwegian, ela tem um plano chamado freestyle, que é o estilo livre de navegar. Que é justamente isso. O passageiro que está a bordo da Norwegian, a companhia entende que ele está de férias. Se ele está de férias, ele não tem que ter compromisso marcado. Aquele cronograma super certinho. Aquele turno de jantar. Eu tenho que jantar às X horas. O meu jantar é no segundo turno porque eu tenho teatro no primeiro período do teatro. Isso não tem na Norwegian. Você janta a hora que você quiser. E funciona. Sim. Funciona porque tem um grande número de restaurantes a bordo, e aí a hora que você quiser chegar para jantar, é só você chegar na porta do restaurante, eles vão te perguntar em quantas pessoas você está. Isso é maravilhoso. E tem uma mesa para você jantar. Sempre vai ter um lugar para você jantar em todos os restaurantes. Além disso, também faz parte de uma das coisas que me apaixonei. Eu fui na inauguração do Prima, e para mim o Prima, ele é uma outra era de navegação. Legal. Sim. Porque você não se sente dentro daquele navio formatado que a gente está acostumado a fazer, eu, por exemplo, estava acostumado a fazer, que os navios são todos meio parecidos, né? Os formatos, o que muda é a decoração e o que as companhias oferecem a bordo. O Prima, você não se sente dentro de um navio. A cabine você sente dentro de um apartamento. E aí no espaço gastronômico... É o Indulge Food Hall. Indulge Food Hall. É uma coisa que me surpreendeu. Tem um espaço que tem uns food trucks dentro do navio. Que legal. E tem uns espaços que você pede a sua comida no tablet. E aí a minha primeira experiência, a minha comida chegou em 38 segundos. Nossa! E ela chegou quente e ela chegou igual à foto. Que maravilha. Então que isso legal. Pra mim é de outro mundo. É de outro mundo, né? Além de ser uma comida maravilhosa, a gastronomia da Norwegian é muito boa. Claro, a gente tem companhias que são muito focadas em gastronomia, mas eu gosto muito da Norwegian por conta disso. E fora que o entretenimento também. De primeira foi classe. A primeira vez que eu fiz aquele tobogã de alçapão, sabe? Que você cai do chão. Eu adoro. É muito legal. Então, eu não lembro qual foi o primeiro navio da Norwegian que eu fiz, acho que foi o Epic, logo na inauguração. Para mim já foi muito diferente, porque justamente pelo estilo de navegar, pela forma com que a Norwegian recebe os passageiros, né? Na hora de você entrar no restaurante para jantar, a pessoa vem jogar o álcool na sua mão e ela já vem fazendo graça, ela já vem te recebendo com carinho. Isso é diferente. Né? Não estou dizendo que nas outras companhias não tenham algo parecido, mas ali é diferente. Ali tem um DNA que é só deles e foi isso. Respondendo a sua pergunta, foi isso que me fez apaixonar pela companhia. E você sabe que essa coisa de freestyle é legal você falar, porque você viaja numa viagem adulta e você menciona isso como um diferencial. E eu fico pensando, assim, uma das minhas companhias favoritas, que sou apaixonado, que é a Disney Cruise Line, assim, vou com os meus filhos, eu amo. Mas essa coisa de horário tem dia que você perde o cabelo, porque você embarcou de volta. Aí você já tem o teatro ali às 6h30. Aí o teatro, você mal conseguiu tomar banho, já é o jantar. É maravilhoso, dizem Cruise Line, mas a coisa do freestyle é isso para adultos, para famílias com crianças, para pessoas mais sênior. É legal, né? E aí já começa até a definir um pouquinho aqui o que faz sentido para cada família. Aquela família que é algo extremamente formal,
talvez existam outras opções. A família que quer flexibilidade, que quer algo, férias mesmo, eu adoro isso também, Ale. Achei super legal você falar. E a gente vai entrar mais no detalhe de alimentação também, que para mim é sempre um dos assuntos favoritos, agora nos próximos tópicos. Vamos falar então um pouquinho dos destinos agora. Norwegian navega em muitos mares por esse mundo. Conta um pouquinho, Lud, quais são as principais saídas para nós brasileiros? Então, Pepe, a gente navega por mais de 400 destinos pelo mundo, tá? Então, se a gente olhar ali o mapa mundi, sempre vai ter um cruzeiro da Norwegian saindo ou um cruzeiro da Norwegian passando. Hoje o nosso foco, né, maior ali, volume de vendas que a gente tem é a Europa, então é o nosso carro-chefe, porém nós temos um carinho super especial por Miami, né? Miami é o nosso berço, é a nossa casa. A gente tem um terminal exclusivo para passageiros da Norwegian, então partindo ali de Miami para fazer um roteiro pelo Caribe, acaba que, né, tem algumas vantagens, facilita bastante a experiência desse passageiro, né, porque ele chega ali, chega naquele terminal, é lindíssimo, é um terminal, assim, sem palavras, muito moderno, e faz com que o check-in fique muito mais rápido também, tá? Então, é uma dica aí, por mais que a Europa a gente seja o carro-chefe, é também fazer um embarque a partir de Miami, e a gente tem roteiro o ano inteiro. Então, em qualquer período do ano que você procurar, sempre vai ter um navio da Norwegian partindo dali. Que legal. Essa questão do navio o ano inteiro é algo que a gente sempre conversa com o cliente, porque o cliente, né, ele está acostumado com a temporada brasileira que tem uma data para iniciar e tem uma data para acabar. A gente vende cruzeiro pro ano inteiro, né? Sim, pro ano inteiro. Uma dúvida que os clientes sempre têm em relação ao clima, né? Então, eles sempre perguntam, por mais que tenha o ano inteiro, qual que é a melhor época, por que em determinada época diminuem, né, as saídas e tudo mais, mas a gente sempre tem bastante procura. A gente vai falar do terminal e a gente já fala um pouquinho de clima no Caribe durante o ano. Ale, você já embarcou nesse novo terminal da Norwegian em Miami. Como foi essa experiência? 6 minutos. 6 minutos da chegada ali. Cheguei no terminal, 6 minutos depois eu tava dentro do navio. Maravilhoso. É incrível. É incrível. O terminal é lindo e a facilidade de você embarcar é muito grande, né? Primeiro que você faz todo o check-in pelo aplicativo da Norwegian e aí quando você chega no porto você vira um código de barra, né? Você só vai mostrando o seu código de barra e em 6 minutos depois você tá dentro do navio. É muito impressionante. E é incrível que nós somos estrangeiros, então a gente tem uma imigração sendo feita ali, então, mesmo assim. Se você comparar com os embarques daqui nacionais, não dá para comparar, né? Na verdade, né? A gente não tem essa tecnologia ainda nos nossos portos, mas é incrível, incrível. E é bonito, agora eu nunca, de fato, eu não conheço esse terminal ainda. É um terminal bonito, como que a gente vai colocar fotos em off ele aqui, é lindo, ele é lindo. Eu tenho um carinho muito especial pela Norwegian. Recentemente, falando um pouco sobre a concorrência, a MSC também inaugurou agora um terminal incrível, que cabe, se não me engano, 36 mil passageiros por dia. É incrível também, é do lado do terminal da Norwegian. Eu acho que são 2 grandes marcos que a gente tem no Porto de Miami. Legal. O da Norwegian também foi pioneiro ali nesse sentido de facilidade do embarque do passageiro, experiência do passageiro. Agora a gente também tem o da MSC, que também atende a gente, público brasileiro. E são 2 terminais incríveis, mas o da Norwegian foi o primeiro que eu fiz. E assim, também me impressionou pelo fato e pela facilidade de você conseguir embarcar. Isso é incrível, né? Porque assim, e esse é sempre um ponto que a gente faz questão de deixar muito claro na Orange. A gente vende também as saídas brasileiras, mas são experiências muito distintas, né? Desde o embarque, as experiências são completamente distintas, né? Então isso é sempre importante para você que vai navegar. Navegação não é tudo igual, né? Navegação tem diferentes padrões, diferentes tipos de navio, enfim, são 1000 critérios que a gente vai falar aqui, mas é importante esse alinhamento de expectativa, né? Porque realmente embarcar em 6 minutos é algo que muito possivelmente não vai acontecer aqui no Brasil, até por questões de infraestrutura, tecnologia, enfim, N questões, né? Mas que legal, eu tô louco para conhecer esse novo terminal. E só completando isso que você tá falando, o cruzeirista brasileiro, quem é cruzeirista para sempre. Né? Então, o cara que faz cruzeiro uma vez na vida, ele é um repeater, ele vai fazer cruzeiro de novo. E aí chega um momento que ele já fez tudo na costa brasileira. Né? Porque os roteiros são sempre muito parecidos e tal. E a principal preocupação do nosso cliente, do cruzeirista que quer novos horizontes, novos mares, uma das preocupações é isso. Como que é o embarque desse porto? Como que eu vou embarcar nesse navio? Eu não falo aquela língua, eu tenho a barreira da língua.
tem a barreira de documentação, então gera toda uma expectativa. Um monte de coisa, onde eu vou estacionar, exato, tudo muito fácil. E aí quando a pessoa sabe e ela consegue ver para a experiência, né, que a gente passa pro passageiro, pro cliente, de que é muito mais fácil do que embarcar no território brasileiro, isso já tranquiliza o cliente e faz com que ele queira cada vez mais explorar os portos no mundo inteiro, né? A gente tem muitos lugares no mundo que é muito fácil de você embarcar, que não dá para comparar com o embarque, de novo, né? Com o embarque dentro do território nacional. E essa é uma das preocupações do cruzeirista que quer expandir, que quer conhecer novos mares, que quer conhecer novas companhias que não vêm para o Brasil. Então, esse é uma das principais preocupações das pessoas, né? Dos clientes, que eu tento sempre tranquilizar os agentes de viagens e levar essa informação de que não é um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário, é muito mais fácil do que você pegar uma senha e ficar ali sentado, esperar chamar no painel, que é o que acontece aqui no Brasil. É muito mais tranquilo, muito mais rápido e você acaba aproveitando muito mais o barco, né? Porque você tem um horário para chegar, minutos depois você está dentro do navio. Então a sua viagem já começa, né? A experiência já começa ali naquele momento do embarque, porque o processo é muito rápido e depois você já está curtindo o próprio navio. Muito bom. E destinos incríveis, né, Vivi? A gente falou aqui que o Caribe funciona o ano inteiro para cruzeiros. O que a gente tem de procura? Tem muita gente indo em janeiro, muita gente indo fora do verão caribenho ali? Sim, a gente tem bastante procura dezembro, janeiro, acho que principalmente por conta de período de férias, né, de crianças. Bastante procura ali em julho. E até fazendo o gancho, né, com a Europa, a gente está começando a aumentar mais a procura também por outros roteiros, que eu sentia mais no começo que a gente tinha muito mais procura por Caribe, né, ali saindo de Orlando para fazer o gancho já com os parques, mas agora está tendo muito mais procura por outros destinos também, o que é bem interessante. Legal. E aí eu vou até contar como experiência própria, que sempre nos perguntam na Orange. Janeiro, hemisfério norte ali tá no inverno e tem-se a ideia que o Caribe vai estar congelante, né? Eu fui 2 ou 3 vezes em cruzeiro em janeiro e me agradou muito assim a temperatura, porque inclusive eu prefiro do que o calor extremo, de julho, que é um calor maior. Entrei na água normalmente, assim, então não é para mim um problema fazer a navegação em janeiro, por exemplo. Já navegou além em janeiro? Já. Como foi de temperatura? Você prefere? Prefiro. Eu voltei agora do Disney Wish. Tô com a perna queimada aqui, porque eu peguei 42 graus. Nossa senhora. E não é verão ainda, né? Eu fui dia 5 de junho. Meia estação, mas já tava muito quente. E eu já fiz em janeiro e fevereiro. Você gostou? E a temperatura pra mim, é o que você falou, pra mim também, é muito mais agradável. Não tá o sol escaldante como tá em julho. Pelo menos pra mim, a água foi bem confortável. É muito quente ainda. Assim, até de forma, aqui não tem, a gente fala a verdade aqui. A Gia, ela entrou e ficou um pouquinho incomodada na água, mas aquele incomodado é que depois ela foi bem, assim. As crianças entraram numa boa, assim, e eu entrei numa boa. E assim, até olhando pelo geral ali, sei lá, uns 70%, 80% das pessoas estavam na água. Então, acho que é mais geladinho, claro, mas pra mim foi confortável. Mas mesmo mais geladinho, eu acho que é mais quente do que em alguns momentos do nosso verão aqui na costa brasileira. Com certeza, ou mesmo Pacífico, que você vai em alguns momentos, sempre frio. Sim. Bacana. Então, assim, isso eu acho muito legal, porque seja qual for a época que você vai viajar, você vai ter um navio da Norwegian saindo para o Caribe. E isso é muito, muito legal, porque realmente não é igual aqui no Brasil, que você tem que se programar naqueles meses, o navio foi embora, vai voltar dali 1 ano, né? Exato. Então isso é bem interessante, seja qual for a época, a gente vai ter um navio lá saindo para fazer. E aí eu tenho um ponto importante também, que eu acho que dá para acrescentar, que de fato tem o ano inteiro. Só que o que eu ouço muito de agentes de viagens e de cliente final também. Mas eu não vou fazer um navio no Caribe em setembro porque tem furacão. Pode ter furacão, pode não ter furacão. Sim. O fato é, os navios são ultramodernos. Eles preveem com muito mais antecedência, por exemplo, do que a aviação. Então, se tem um furacão no trajeto da rota daquele navio, ele vai desviar aquela rota, né? O que acontece, por isso que um lugar seguro para você estar. Exato, por isso que nas condições gerais das companhias está dizendo que o itinerário ele não é garantido, porque depende de vários fatores. Até a parada, né? Já aconteceu com a gente uma vez no Disney Cruise Line, a gente parou na Castaway Cay,
E ele ficou 1h30 ali tentando. No fim, ele atracou. Mas tem muita gente que não atraca, né? Então, acontece esse tipo de coisa. Então, a gente tá no mar, né? Isso não é isso não pode acontecer só em setembro, porque é o período de furacão no navio. Eu adoro viajar em setembro pra Orlando, viu? Eu prefiro também. Porque é baixa temporada. Tem menos gente. Mas isso não é um problema. Na verdade, isso é um estigma que ficou para cruzeiristas lá dos anos 80, de que navio balança, de que Caribe em setembro tem furacão, enfim, se tiver furacão, o navio vai desviar, ele nunca vai entrar no meio do furacão. Os navios balançavam os equipamentos antigos que não tinham os estabilizadores que tem hoje. Hoje a maioria das pessoas que nunca navegaram, que navegam comigo a primeira vez, eu levo muita gente de viagem a bordo, falam, gente, eu não senti que eu tava no navio, eu não senti o navio balançar. Porque são equipamentos muito mais modernos, né? Os estabilizadores são muito mais modernos. Então, a minha meta, uma das minhas metas é essa, tirar essa fama de que eu não vou fazer cruzeiro, porque cruzeiro balança demais, porque vai para lugares onde o mar é muito agitado, essas coisas todas. Então, fora as fake news, né? Que a gente vê na internet. Então, essa é uma coisa que eu tenho que lutar muito contra isso. Eu acho que eu tô conseguindo aos poucos. Não é nada como você levar o cliente a bordo para ele conhecer que de fato aquilo é lá atrás, né? Lá nos anos 80, anos 90, a gente tinha equipamentos muito mais antigos. E o tamanho hoje dá muito mais estabilidade. Exato. E não tinha o preparo de navegabilidade que existe hoje. Legal. E esse negócio de furacão, Ale, é bem legal, que... Não, o negócio de furacão é legal. Mas falar sobre isso é importante. Eu tenho uma experiência para compartilhar. Em 2023, a gente estava... Eu não vou lembrar agora o nome do furacão que passou em 2023. Mas a gente estava agendado no Disney Cruise Line para o dia 30 de setembro. Dia 22, a gente chegou dia 21 em Orlando. E a gente estava ali esperando. No dia 30 a gente ia embarcar. Dia 24 começou... se aproximar o furacão e já tinha isso, já sabia que horas ia passar, de que forma ia passar, embora tenha algumas variações, mas já se sabia que a coisa estava por ali. E aí teve um cruzeiro cancelado, um embarque cancelado na temporada inteira. Foi justamente o nosso. Então, assim, acontece. Mas o que foi legal? Não funciona assim sempre, não funciona em todas as companhias, mas a Disney não só... reembolsou, como ainda nos deu um crédito de 25% sobre aquele valor. Então a gente teve 125% do que a gente tinha pago para um próximo cruzeiro. Então assim, qual que foi o grande problema? Cancelar. Era agradável? Não era, porque é óbvio que a gente queria de fato viajar, tinha a expectativa das crianças, mas não é algo também... E quem tava... Era o Disney Wish. E quem tava no Disney Wish ficou 2 noites a mais. Então acabou ganhando isso. Porque isso, o navio, na chegada e no nosso embarque, seria bem à noite que a coisa estaria acontecendo ali do furacão. Então ele não se aproximou da costa, ficou lá no mar e numa boa, assim. O pessoal curtiu 2 noites de fato, de graça, né? Não vai ser cobrado por isso. E para nós, realmente foi a coisa do cancelamento, que não é o que a gente queria, mas não chegou a ser um problema para nós. Então é isso, ninguém vai colocar ninguém no mar se tiver risco, o navio que tá lá vai estar seguro, e acho que é um dos lugares mais seguros para se estar nesse momento, é um navio que vai conseguir desviar da rota, né? A segurança do homem ao mar hoje em dia acho que é o principal ponto de todas as companhias marítimas, né? Tem que estar em primeiro lugar e está em primeiro lugar. Né? Que bom que cancelou o seu, né? Exatamente. Quando cancela, é igual quando cancela voo, né? Você tá ali no portão de embarque, o voo foi cancelado. Tá bom, eu não vou brigar contra. Eu prefiro. Não vou nem perguntar por quê. Então, isso é legal. E sabe que eu tenho muito amigo que também tem essa coisa de vai balançar, de... Como é a sua experiência, Lud? Inclusive é uma pergunta minha mesmo. Eu não sei se a gente vai ter a resposta aqui, mas tem rotas mais propícias para o navio balançar? Como que é essa questão de quem tem essa preocupação muito forte, o que deve levar em consideração? Realmente tem alguns passageiros que questionam, né? Qual que é a localização da cabine que balança mais ou não? Porque tem esse critério também que a gente pode alertá-lo de que as cabines que ficam ao meio balançam menos, de repente, do que aquelas que ficam na proa, né? Que é a parte dianteira do navio. Mas, de fato, tem alguns roteiros que pode ser que o mar seja um pouco mais agitado, né, do que outros. Os navios, a maior parte deles, principalmente os navios que são maiores, eles possuem estabilizadores embaixo, né, os mais modernos também têm um estabilizador, então
assim, é muito difícil de sentir um balanço muito forte. Mas pode ser que aconteça, né? A América do Sul dizem que é um roteiro que balança bastante. A gente tem o Triângulo das Bermudas também, que é um roteiro que balança, né? Que a gente tem esse feedback. Mas também é algo que, de repente, a gente não pode prever tanto, né? São lendas que dizem, né? Às vezes é alguma coisa que acontece naquele momento. Mas, assim, nunca aconteceu de ter nada muito grave. O passageiro, não aproveitei a viagem porque eu senti que balançou muito. Não. Chega lá, as pessoas veem que é muito tranquilo e é perceptível. E a cabine na parte central do navio realmente faz sentido, por dar uma estabilidade um pouco maior? Sim, dá maior. Realmente tem essa diferença do que você ir na proa, você ir ao meio do navio, ela balança mesmo. Onde é o eixo do navio, né? O ponto de equilíbrio do navio. Isso, Quanto mais no meio, mais embaixo. E não tendo no meio, seria melhor, então, a polpa do que a proa. A polpa do navio, exatamente. A proa geralmente balança um pouquinho mais. E todo lugar do planeta que tem as zonas de convergência que são mais propensas para ter mais balanço, né? Eu tive no Alasca, isso tem a ver? Tem. É onde tem encontro de mares. Será que é água gelada? Eu vi uma vez falar que água gelada é mais propício, não sei se... Não sei se água gelada... Mas no Alasca foi dos cruzeiros que a gente fez que teve mais, mas assim, muito longe de incomodar. É que era perceptível, assim, que tava balançando, mas nada... Não, é comum a gente ouvir das próprias companhias, inclusive, que o Atlântico é o mar mais turbulento que tem, né? Quanto mais para baixo, ali perto do Cabo Horn, as pessoas sentem um pouco mais. Mas longe de passar mal, a ponto de... E a tecnologia é um negócio, assim, bizarro, porque a gente teve acho que foi o último embarque que a gente fez... Também a gente ia ter a queima de fogos ali no cruzeiro da Disney. Eles falam, gente, estamos no meio de uma tempestade, a gente vai sair da tempestade para poder ter a queima de fogos. Assim, juro, deu 30, 40 minutos, tava claro o céu. É impressionante como eles têm essa tecnologia para entender exatamente como está a formação de chuvas e nuvens ali e tudo mais. Saiu do meio da tempestade. Então é isso. Além de, se tiver uma tempestade, tem toda a questão de estabilização, eles conseguem fugir. É um negócio louco. Prever com muito mais antecedência do que o aéreo. É incrível. Então é isso. Uma rota, ele faz a rota por onde provavelmente vai estar sol ali para o pessoal poder ficar na piscina. É incrível isso, né? Exato. Até porque o navio não consegue frear, né? De uma hora para outra. Exatamente. Então eles têm que ter uma antecedência muito maior para conseguir justamente fazer o desvio disso, né? O voo, você pousa em algum lugar, né? Você está prevendo uma tempestade próximo, o avião você consegue desviar a rota e pousar em algum lugar. O navio não. Sim. O navio você não consegue fazer uma curva em 5 minutos, você não consegue frear o navio em 5 minutos, você não consegue parar o navio em qualquer lugar. Então tem que ter equipamento muito mais tecnológico para conseguir prevenir isso, né? Sim, isso é legal, e acho que esse é um dos, se a gente puder deixar isso como dos objetivos cumpridos aqui hoje, de que considere um cruzeiro para sua viagem. Se você não é um cruzeirista, se você está pensando se é uma experiência ou não para sua família, considere, porque assim, eu não conheço ninguém que já foi e falou, nunca mais volto para o navio. Pelo contrário, a Ale falou, é a recorrência altíssima dos cruzeiristas, né? A gente inclusive aumenta 40% ao ano. 40% ao ano. Que legal, bom, quem fez quer voltar e quem fez indica e quer levar mais gente da família e com amigos e, enfim, considere para sua viagem porque definitivamente existia um tabu há alguns anos com esse produto para o Brasil e hoje a coisa já está muito mais disseminada, né? E dentro dessas possíveis objeções que as pessoas têm, eu já ouvi muito amigo falar, mas vou ficar 7 noites, 4 noites, sei lá quantas noites, num lugar fechado. Tem algumas boas opções de entretenimento, né, Lourdes? Fala um pouquinho dos shows. Isso é um mito, né? Vou ficar preso ali sem ter nada o que fazer. Pelo contrário, você vai desembarcar sem ter feito tudo, né? Então, eu acho que hoje um cruzeiro de 7 noites é pouco para você conhecer toda a infraestrutura do navio, para você realmente sentir o navio e aproveitar ele de fato como ele merece ser aproveitado. Então, a bordo hoje você tem muita opção de shows, então toda noite é um espetáculo diferente, fora as atrações durante o dia, a programação que o navio faz é bastante de encontros, né? Eles fazem atividades com os passageiros, fazem sessão de stand-up, sessão de bingo, então sempre vai ter alguma coisa acontecendo em alguma área do navio. E fora o tamanho dele,
família, né? Que você tem muito espaço ali para aproveitar, seja para ter alguma coisa mais relax num spa, né? Então, pensou você frequentar o spa ali por uma semana, fazendo cada dia um tratamento diferente. Então, realmente é bastante atividade para se fazer e você escolhe, né? Onde você se sente melhor, onde você tem prioridade, o que é importante para você. Se é um restaurante diferente todos os dias, ou se é um tratamento no spa, uma coisa mais relax, ou se são os toboáguas, ou se é uma montanha-russa, ou se é uma pista de kart também, né? Então, esse deve ser maravilhoso. Dia, você escolhe o que você quer fazer. Qual navio que tem a pista de kart? Hoje nós temos em 5 navios, né? Que são os navios maiores, né? E vieram ainda de últimos projetos, mas em 5 deles a gente tem a pista de kart. Isso é maravilhoso. E no Norwegian Aqua, que é o que foi inaugurado em março desse ano, a gente veio com a novidade do Aqua Slide Coaster, que é a nossa montanha-russa, né? Então ela é um toboágua com montanha-russa, que veio ainda para inovar além da pista de kart que a gente já tem a bordo. Então é isso, quem acha que não vai ter o que fazer. E o Ale me falou que foi nesse toboágua que o chão abre. Não é tobogã. Tobogã. É o tobogã de alçapão. E aí, foi emocionante? Nossa. Gritou muito? Gritei. Não é de água esse? Não, esse é seco. Tá. Ele é só um e tobogã. Tem um tapetinho? Você fica em pé, eles te dão um tapetinho assim, você fica em pé e o chão abre. Que legal. E aí são 18 decks, se não me engano. Nossa! Ele desce por 18 decks. Qual navio foi? Prima. Prima. Então, essa atração e o kart... Primeiro que... É inimaginável, né? Você a pista de kart dentro de um navio de 3 decks. Isso pra mim é surreal, assim. E é uma pista de kart. Não é uma imitação de um... Não, é um kart mesmo. Você vai correr como um kart. E além de tudo, as pessoas que estão te assistindo correr, elas têm uma arminha que pode ficar atirando no alvo que tem atrás do seu carrinho pra tirar você do ranking. Então, assim, me mataram várias vezes. O Mario Kart, né? E aí o carrinho para. Ele para e demora um pouquinho pra voltar. Para uns segundos, Você não pode comemorar que você tá em primeiro lugar, que vai alguém lá te dar um tirinho. Aí você espera aquela pessoa ir correr pra tirar. Então todo mundo que tá assistindo pode ficar atirando no kart da pessoa. Não, se o meu filho descobriu, o Lucas tem 7 anos e ele é doente por kart, por carrinho, por tudo. Se ele descobrir que tem kart nos cruzeiros do Norwegian, e nunca mais vai querer ir na Disney, agora é só Norwegian. É surreal. Que maravilhoso. E é isso, a piscina não é uma piscina, né? É um parque aquático, muitas atividades, né? E esses do Caribe, piscina o ano inteiro, né? Mesmo nos embarques mais frios, é piscina o ano inteiro, né? Sim, as pessoas conseguem aproveitar o ano todo. Na classe Prima, né, que é uma classe que veio a partir de 2022 para cá, que a gente tem o Norwegian Prima e Norwegian Viva, eles são navios que além da piscina principal, né, que a gente tem no deck 20, a gente tem piscinas laterais no deck 8, que é o chamado Ocean Boulevard. Legal. Então são piscinas de borda infinita, é uma média de 2 piscinas em cada lado do navio, que faz com que tenha mais opções, né? Então, dificilmente você vai achar uma piscina cheia da Norwegian, né? Em que às vezes a gente tem que deixar lá o nosso chinelinho 6 da manhã para garantir a cadeira, garantir o espaço. Não é necessário, né? Porque temos mais de uma opção de piscina. Então, as pessoas se espalham, né? Ficam ali, usufruem do espaço onde elas acharem mais confortável. Então, é um diferencial também ter essa questão do espaço para o passageiro. Uma prioridade muito nossa, cada vez mais, fazer navios mais espaçosos, porém com uma quantidade menor de pessoas. Porque eu acho que a excelência do serviço, o luxo que a gente se diz, né? A parte premium também é espaço, né? Também remete a espaço. Então, é algo também que é bacana o passageiro ter em mente que na Norwegian tem essa ideia sempre de muito espaço a todos, muito acesso de todos a todas as atrações do navio. Legal, então por essa ótica, a Norwegian nunca vai ser aquela companhia que vai bater o recorde de máximo de passageiros embarcados no mesmo navio. É uma experiência mais controlada e mais premium. Exatamente. Então, a gente não tem a idealização de ser o maior de todos. Pelo contrário, queremos ter navios grandes, num tamanho intermediário, uma média de 3.500 passageiros, com um espaço, né, maior, 156 mil toneladas, que é o que a gente tem hoje na classe mais nova. Porém,
É isso, ter, assim, espaços mais confortáveis, mais amplos, desde as atrações, áreas sociais, até as cabines também na parte de acomodação. E na parte de outra métrica aí que eu sempre vejo, a parte de tripulantes por passageiros. Como que é essa questão na Norwegian? Isso, é uma coisa que eu sempre comento em todos os treinamentos, sempre que alguém pergunta realmente, é que a gente tem a cada 2,5 passageiro, eu tenho um tripulante disponível para fazer o atendimento, né? Então, o rateio é esse. Não só nos navios mais novos, mas em toda a frota da Norwegian, a gente leva isso como um lema realmente, porque faz com que a gente se torne uma companhia além de premium, também focada muito em serviço, né? Então, enquanto outras companhias têm uma média de 6 a 7 passageiros para um tripulante, na Norwegian a gente tem a cada 2,5, né? Então, sempre vai ter alguém ali disponível para você pedir alguma coisa, para você ser servido, dando uma atenção realmente muito especial para você. Legal, isso é importante, gente, pra gente explicar diferentes tipos de produtos. Não existe produtos que sejam piores ou melhores, existam aquilo que faz sentido para cada um. Que quando você for ver um orçamento na nossa agência, e você vai comprar a Norwegian com uma outra armadora, com uma quantidade de tripulantes uma razão menor, ou com navios menos modernos, e ver uma diferença de preço, existe uma razão para isso, é um serviço mais premium, é a qualidade do produto e do serviço que está sendo oferecido, né? E é isso, né, Vivi? Esse tipo de experiência, muitos dos nossos clientes estão procurando hoje, né? Não só navegar, mas navegar num grande estilo, né? Sim, isso faz todo o diferencial, né? A gente sempre tem os clientes que perguntam se o navio é muito cheio, até pelo que a gente estava falando, assim, um trauma, às vezes, do nacional. Então, ele tem esse receio do navio ser muito cheio e isso já é um diferencial super legal para quem tem essa preocupação, né? Boa. Eu acho que vai, desculpa, eu acho que vai de encontro muito àquilo que eu falei do estilo de navegar. Da classe prima pra cá, pra cima, né, os mais novos, o tamanho do navio é um navio que comportaria 5.000 passageiros tranquilamente. Mas não é isso que a Norwegian quer, né? Ela tem menos passageiros e maior área pública, maior área de lazer dentro do navio. Onde teria espaço de cabine em outros. Exato, para justamente você se sentir de fato em férias, vocês ter experiências diferentes a bordo. Tem navio que tem bar de gelo, então assim, é outra linha de raciocínio para o mercado, né? Eu não quero ter um navio gigante e lotar de pessoas. Eu quero ter um navio razoavelmente grande, mas que o passageiro tenha espaço dentro, que o passageiro tenha também aquele momento mais intimista, aquele cantinho que ele vai sentir só dele, né, para ver um pôr do sol, enfim, para tomar um drink, só aquela turminha que tá viajando junto. Então, lá você consegue fazer isso, porque você tem espaços públicos muito mais amplos e muito mais projetado para esse tipo para férias, né? Para você curtir o próprio navio. Então, o próprio navio da Norwegian já é uma atração, né? Além dos destinos que ele vai, o passageiro, se não quiser descer do navio, ele continua de férias dentro do próprio navio. Então, esse é um dos pontos que eu acho super positivo também. Legal. E aí uma pergunta, dos 21 navios, eu vou começar minha vida na Norwegian, decidi a partir desse vídeo que eu quero fazer Norwegian. Por onde eu começaria? Suspeito. eu sou apaixonado pelo Prima. Tá. Mas o Escape também é bem legal. Sim. O Encore também é bem legal, são iguais. Claro, se eu puder sugerir para o passageiro, Prima, Viva, Aqua e futuramente agora a classe Luna. Prima, né? A classe mais nova. Porque eu costumo dizer, como que eu comparo o mundo da navegação para que as pessoas entendam o que eu tô querendo dizer? A maioria das pessoas conhecem os parques da Disney, né? E aí a gente conhece, por exemplo, meu xodózinho é o Animal Kingdom, porque eu tava no dia da inauguração. Só que existe um mundo de entretenimento antes e depois do Avatar. Não sei se você concorda comigo. Quando criaram o Avatar... Mudou o nível de experiência. Mudou o nível de experiência. Então, o Prima é o Avatar do mundo dos cruzeiros. Legal. Na minha concepção. Entendeu? Então, assim, se eu puder indicar para os nossos clientes, para os clientes que eu atendo hoje, é sempre do Prima para frente, assim. Porque só que a pessoa já começa num sarrafo bem alto, né? Assim, dura manter depois. É uma experiência incrível, incrível. E aí, legal.
vamos dizer que o Prima não tá no roteiro que eu queria, não tá dentro das condições que eu queria. Todos os navios, Lud, têm essa mesma característica premium ou tem alguma subsegmentação dentro da linha da Norwegian que tem uma linha mais econômica, vamos dizer? Não tem essa questão de ter uma linha mais econômica. Sempre o rateio, sempre essa prioridade no serviço, assim como os outros pilares que a gente carrega na marca, ela se estende para todos os navios. A experiência vai ser incrível, independente do navio mais antigo ou navio super novo. Exatamente. Um exemplo, eu tenho um navio para até 2.000 passageiros, né? Que seria um exemplo, o Norwegian Sky. Ele é um navio menor, obviamente ele não vai ter toda uma infraestrutura que um grande teria. Então ele não tem a pista de kart, ele não tem um Galaxy Pavilion, né, que é uma região ali voltada para games, simulador 3D, porém ele é um navio menor. Eu tenho passageiros hoje, eu só viajo com um navio de até 2.000 passageiros da Norwegian, porque eu me localizo mais fácil em tudo, é um navio muito mais tranquilo, é um navio que eu tô com um serviço excelente e para mim abrange super bem. Às vezes é um roteiro super exótico que somente um navio de 2.000 passageiros vai chegar até lá. Sim. Então, um grande como o Prima não chegaria. Então, é bastante realmente essa questão do perfil e da infraestrutura que ele procura. Porém, a parte do serviço, gastronomia e excelência, a gente se estende para todos os navios da frota. Legal, e isso é importante que isso fique claro, porque em algumas companhias a gente observa que existem subsegmentações de acordo com diferentes navios, né? Sim. O Norwegian vai ter esse padrão premium sempre. Você falou de algo aí que me interessou muito, da gastronomia. Tem bastante restaurante nesses navios, né? Tem bastante restaurante. A gente tem aqueles restaurantes à la carte já incluídos na tarifa, que são os restaurantes convencionais, né? Eles são uma vasta opção, e temos os de especialidades, que são restaurantes já mais dedicados a uma culinária em específico. Então, um exemplo, um restaurante italiano, eu tenho um francês, eu tenho um mexicano. Então, são restaurantes que eles têm um valor à parte para que o passageiro possa usufruir, mas que valem muito a pena. São valores subsidiados, né? É um valor que você não paga num restaurante desse padrão, você pagaria muito mais. Sim, com fora certeza. Do navio, né? É mais uma taxa assim que você paga para jantar, fazer a reserva antecipadamente, mas que vale muito a experiência. Hoje, assim, eu nunca conheci nenhum passageiro que tenha embarcado na Norwegian não tenha ido em pelo menos um restaurante de especialidade, porque chega lá, você vê, dá vontade de ir, e a gente carrega também esse pilar da excelência na gastronomia na Norwegian, né? Então, hoje, assim, um dos destaques que a gente tem eu embarco na Norwegian porque a gastronomia é das melhores que eu já provei, né? Dentro das linhas de cruzeiros contemporâneos, hoje a gente também tem esse DNA, digamos assim. Então, até uma curiosidade é que cada restaurante nosso, né, tem uma cozinha própria, né? Então, eu não tenho uma única cozinha que faz a distribuição para os outros. Então, cada restaurante tem a sua cozinha, a sua equipe, o seu chefe. Então, faz com que realmente fique algo muito personalizado e muito delicioso. Que legal. O italiano e o francês tem Eu ia te perguntar agora, Lê. Família de italiano, eu imagino que seja bom de garfo. O italiano é surreal. Qual foi o seu preferido? Foi italiano? Foi italiano. Mas tem no Prima, eu sou muito acostumado a comer peixe, né? Fui criado praticamente comendo peixe. Adoro. Eu não vou lembrar o nome do bar, mas é o melhor lanche de peixe que eu já comi na vida. Eu adoro lanche de peixe. Eu também. Lanche de salmão, lanche de peixe branco, lanche de... Eu sou viciado disso. E lá no Prima foi empanado o melhor. Empanado. Nossa, foi o melhor que eu comi na vida. Tanto é que assim, eu comia um, daqui a pouco eu dava uma volta, voltava a pedir outro, dava pedir outro. Incluso? Dá pra ir muito, né? É incluso. Esse não é especialidade, esse tá incluso na tarifa. Nossa senhora, agora deu fome. Maravilhoso. Então, italiano de peixe. Teve mais algum? O francês também é muito bom. E você vai cada noite em um, pode ir cada noite em um. Sim. Não é marcado. Mas o restaurante, o buffet, né, o à la carte, ou a área dos... O indult, que tá incluso na tarifa, a diversidade é muito grande. Então, assim, às vezes tem passageiro que não quer pagar o restaurante de especialidade, ele não quer pagar a taxa de reserva. Ele não vai sentir falta de boa comida. Ele vai ter uma boa comida em qualquer lugar que ele for. É a marca registrada da Norwegian também. A gente tem outras companhias que são muito focadas em gastronomia, né? Eu tenho uma companhia que eu sou emocionalmente ligado, que é um carinho muito grande, que é a Costa. E que é uma companhia totalmente focada no estilo italiano de navegar, que tem uma gastronomia que para mim
muito premium, assim, é muito especial. A própria mussarela é feita por eles mesmo dentro do navio, que eu costumo comparar com o Norwegian, assim, entendeu? Tá. Pra mim, as duas são as minhas preferidas, mas a Norwegian tem uns pontinhos ali que tem algumas coisas que a Costa não tem. Cada uma oferece uma coisa diferente do que a outra, melhor do que a outra, mas o fato de comer bem, eu comi bem na Norwegian também, todas as vezes que eu naveguei. Muito bom. E sobre as inclusões, a gente pode falar do More at Sea, né? Que é algo que facilita muito para o cliente na hora de fazer a reserva. O More at Sea, ele é um programa que a gente tem, né, que se aplica para todos os navios da Norwegian, em que o passageiro consegue realmente adicionar algumas amenidades, né, antes mesmo dele embarcar. E uma das opções é o restaurante de especialidades, né, então varia bastante da quantidade de noites do cruzeiro e a categoria de cabine que ele vai viajar. Então ele vai ter uma quantidade, uma média de 2 a 3 ou 4 restaurantes incluídos, né, pagando uma taxinha bem em conta, assim, em torno de $20 por pessoa e por restaurante. E já paga antecipado. Já paga antecipadamente, né, junto com o cruzeiro, parcelado se necessário. Então o passageiro já sai daqui com esse restaurante em mente que ele vai querer, ele já reserva daqui também, reservar, né, então ele já começa a apreciar desde já. Então, além do pacote de restaurante, nós temos o pacote de bebidas, o crédito em excursão, a internet e a oferta de terceiro e quarto hóspede pagando só taxas em algumas saídas selecionadas. E tudo isso dá para colocar em reais aqui, pré-pago. Exato. Isso é muito legal, porque você já sai com a coisa provisionada, né? Você sabe quanto vai gastar, já, se você fechar com antecedência, chegando ao parcelamento até já acabou. Exato. Pronto para parcelar o próximo e a coisa você vai... já sai com a sua agenda feita. Já sai com a agenda feita. Para mim, planejar restaurante é parte da experiência, assim. Eu não vou descobrir na hora que eu vou medo de não ter lugar, né? Exatamente. Então eu quero planejar com antecedência. Então, muito legal essa... Geralmente é um diferencial, assim, para os nossos clientes, né? Então, quando eles não sabem qual companhia eles querem cotar e tudo mais, eu sempre falo desse diferencial da Norwegian, da gente conseguir já, junto com a reserva do cruzeiro, colocar esses adicionais que na maioria das companhias seria somente depois. Sim, isso é muito bom, porque é isso, em tempos de câmbio que a gente tá, que sempre vai ser, né? O dólar sempre vai ser mais valorizado que o real e múltiplo de 6 aí. Quanto mais você conseguir antecipar, não tem aquela coisa de você chegou na viagem agora, será que vou, será que não vou? Já chega planejado, já chega tudo bonitinho. E só não tem uma surpresa na volta. E não tem surpresa, exatamente. Tudo que é bom pode ficar ainda melhor. E a Norwegian preparou uma área super especial para quem quer ainda mais exclusividade, que é essa categoria The Haven. Conta um pouquinho, Ludi, o que é essa categoria The Haven dentro dos navios Norwegian? Então, a The Haven hoje ela está presente em cerca de 14 navios da frota, né? Então, ela é uma infraestrutura, ela é uma área exclusiva para um passageiro que viaja numa suíte, né? Então, a gente costuma dizer que é um refúgio, né? Esse refúgio, ele fica numa cabine, obviamente, muito mais confortável, que é uma suíte, e ele vai ter algumas prioridades. Então, desde o momento do embarque dele, é um check-in prioritário, é prioridade na marcação, né, de assentos do show, dos restaurantes de especialidades e etc. Eu tenho um serviço de mordomo, eu tenho um serviço de concierge, até um elevador diferenciado para chegar nessa área. Então, às vezes, é aquele passageiro que gosta de um navio pequeno, digamos assim, porém quer viajar num navio grande para aproveitar também as demais áreas sociais, né? Então, a gente sempre direciona ele para ter um espaço da Haven. E a experiência dele no momento do embarque, é a bordo também, e dependendo do roteiro que ele fizer, ele também consegue ter uma exclusividade. Um exemplo é a nossa ilha particular, né, que é a Great Stirrup Cay, é o nome da ilha. Ela é particular da Norwegian, fica nas Bahamas, e ela tem uma área dedicada também para o passageiro, caso ele queira também adquirir um serviço mais personalizado, digamos assim. Nós temos a Silver Cove, que são algumas cabanas que você consegue locar para passar o dia. Então, de repente, você está com os amigos, com a família, a gente loca essa cabana, acomoda até 8 pessoas e passa um dia na ilha, assim, com toda a infraestrutura da cabana, com frigobar, com serviço de atendimento, né, dos garçons. A gente tem um bar também exclusivo nessa área, da Shandong, que você pode, né, aproveitar as mais diferentes ali opções de Shandong. Então, é uma área já bem separada das demais, digamos assim, né? Você tem também ali algo que te deixa, digamos assim, nesse refúgio, né? Conforme eu mencionei também, além dentro do navio, também em terra nas Bahamas. Essa área pode ir com criança. E tem ar-condicionado. E tem ar-condicionado. Isso é maravilhoso. O duro é que só querer ficar no ar, né? Maravilhoso. E essa área também é boa pode ir com crianças? Pode também com crianças, não tem problema, não é restrito. Pode entrar com crianças também. Legal.
Conta um pouquinho mais, Ale, dessa visão de o premium do premium. Para que tipo de cliente você indica isso? Todo mundo pode ter acesso, né? Eu acho que não existe... Isso não é pra mim. Eu não me conformo muito com essa frase. Eu quero fazer... mas essa cabine não é pra mim. Se você se planejar, é pra você também. Né? Tudo é possível. Essa área privativa, dentro da ilha privativa, ou seja, é o top do top, né? É incrível, porque ela não é uma cabana, ela é uma casa. Legal. Então é uma sala com sofá, com mesinha, com TV, com frigobar, com seu banheiro exclusivo, com seu ar-condicionado. Pode estar 50 graus lá fora, mas você tá dentro da salinha ali vendo a galera na praia tomando seu drink no ar-condicionado. Aí no terraço tem rede, e ela fica na beira, na beiradinha mesmo de uma praia, de uma das praias, né? Então é o supra-sumo, né? E o garçom toda hora passando, repondo o frigobar, trazendo petiscos pra comer ali. Dá pra se acostumar numa boa. Dá pra se acostumar, né? Tipo, se teve vida ruim, eu não conhecia, né? Quando eu tive lá, eu não lembrei que existia essa vida ruim, assim. Mas a parte fora dessa parte super exclusiva também é muito exclusivo, né? Sim. Já também, é uma ilha privativa. Também tem cabanas, que são as públicas. Acho que não tem nenhuma atração ali que é paga. A tirolesa, não sei se ela tem um valor à parte. São algumas atividades à parte. Stand-up paddle, tirolesa, são pagos à parte. É como todas as ilhas de todas as companhias, né? A ilha da Norwegian, ela foi modelada de um formato diferente. Claro, todas são lindas, né? Todas são no Caribe, todas são vizinhas uma da outra, uma você vê a outra. Todas as ilhas são lugares muito especiais, eu acho, para o cliente visitar. A da Norwegian, ela é diferente, não sei te dizer exatamente, se é por conta da forma que ela foi construída, da forma que ela foi concebida, né? Você tem a praia que circunda toda a ilha, de repente você tem uma piscina natural no meio da ilha, aí tem esse grande portal, que é essa área super privativa. Ela é inteira caminhável? Inteira. Você consegue andar de ponta a ponta. Asfalto. A parte de caminhar. E tá com um projeto também de revitalizar essa ilha, então em breve a gente vai ter um pier, porque hoje não tem um pier para atracar na ilha, né? Tem que pegar o tender como auxiliar. Então o objetivo da Norwegian é fazer um pier para que a gente consiga atracar mais de um navio e ter essa facilidade, né? Porque às vezes se o mar estiver um pouco mais agitado, já dificulta o desembarque. Então, e fora que a ilha também vão ter mais atrações, a gente quer colocar mais atividades, ela vai ficar muito mais completa. Então é um projeto que já está em vigor, né, ela já está sendo alterada e em breve tem mais spoilers aí de material, de como ela vai ficar, né, vai ficar muito mais bonita do que ela já é, mas a gente tá com esse projeto mesmo já. Legal, tem alguns... Quais navios hoje passam ou isso acaba sendo dinâmico? Quais navios passam por ela? É bem dinâmico, Pepe, varia bastante, porque como a gente tá sempre realocando os navios, o ano inteiro eu vou ter Caribe, então não tem um navio específico. Mas se o meu objetivo é ir para essa ilha, durante o ano todo vai ter algum navio que vai estar parando na ilha. Isso, exato. Ela é utilizada o ano todo. Exatamente, exato. Legal. O único navio que não vai pra ilha é o Pride of America. Pegando esse gancho de roteiro. Isso. Que ele fica exclusivo no Havaí. O ano inteiro. Esse é o único navio que é residente no Havaí. Exato. Vocês já fizeram Eu ainda não. Não, ainda não. Tá no bucket list. Como que tá isso pros brasileiros? Temos tido demanda? Ainda é uma demanda menor? Claro, comparado ao Caribe, mas pra quem quer esse navio, o que tem de legal e diferente lá? Eu vendo bastante essa saída, mas no geral é mais pra casal. Tá. Não vai. Acho que é por conta. O voo pra Honolulu é muito cansativo, né? É muito longe. A gente não tem um voo bacana pra fazer pra lá. E aí eu acho que a galera evita um pouco de levar criança, assim. Não que não seja. Não é proibido, muito pelo contrário. É um navio pra família. Mas eu acho que o público-alvo pra esse navio ainda acaba sendo casais, adultos, né? Amigos, enfim. Legal. E é o único navio hoje que fica lá. Residente. De forma. Tem o ano todo também. Tem o ano inteiro. Legal. Exatamente. Então esse Desculpa, Pride of America. Legal. Então essa. Acho que isso é muito importante. Quando a gente vai. Nos pergunta, né, muito, né, Vivi, como começar o cruzeiro, como fazer. E as pessoas focam muito. Eu fiz a pergunta para vocês sobre quais os navios preferidos. Mas tem muito a ver com o roteiro também, né? O que a pessoa sonha em conhecer, né? Às vezes é o Havaí, então. Já tá pré-definido que seria esse navio. Então, às vezes, a ordem das coisas é talvez o contrário, entendeu? O que você quer conhecer
E quais destinos você já conhece em navegação, Vivi? África do Sul, que eu fiz recentemente, foi até com a Regent, né, que é do mesmo grupo da Norwegian, e foi surreal. Maravilhoso. Maravilhoso. Começou lá em cima a experiência. né? Começou lá em Quais cima. foram as paradas? Foram algumas paradas na África do Sul, uma em Moçambique e uma na Namíbia. Legal. E essa companhia também a gente tem acesso na Orange para todas as informações e pode ser tema de um próximo podcast, né? Durante nossa conversa aqui, a gente falou muito sobre perfil, né? Que não existe um produto que seja bom para todos. E muito dessa segmentação que claramente as companhias buscam, né? Então a Norwegian mostra o que ela é no mercado, é uma companhia premium, que oferece determinado tipo de produto. E esse produto, Lud, que você acha que tem mais a ver com qual tipo de público? Então, hoje eu vejo a Norwegian, né, como uma companhia muito versátil, né, conversando com as pessoas nesse mercado do turismo, tanto com agência de viagem ou quanto para passageiro mesmo. A Norwegian, ela impera bastante em famílias. Então, a gente recebe muito família, né, casais com crianças, devido à quantidade de atrações que a gente tem para que todos possam aproveitar. Porém, mais engraçado que pareça, a gente também tem muitos casais que viajam conosco, né, que querem ter uma lua de mel de repente, ou fazer um cruzeiro mais exótico, porque os roteiros a gente explora bastante os exóticos, mas a faixa etária, se tivesse que definir, né, ver ali o histórico que a gente tem, é em torno de 45 mais, né, então a gente sente que já é um cruzeirista, que ele já navegou com outras companhias, ele já experimentou de outros produtos e ele veio para a Norwegian muito mais exigente, muito mais preparado. Então eu sinto quando você está a bordo, a vida a bordo é todo mundo muito mais preparado, todo muito mais maduro, digamos assim. Então é aquele passageiro que já tem o restaurante, a culinária preferida dele, ele já sabe ser muito bem tratado, ele já tem essa bagagem no dia a dia dele ou de viagens anteriores, né? Então, dificilmente você vai encontrar um passageiro de primeira viagem muito inexperiente no mundo dos navios. Não, é uma galera muito mais madura, digamos assim, é o que eu sinto, né? Na rotina a bordo e também falando com o turismo no geral, né? E nas vendas também. Legal. E aí, Ale, uma dúvida aí, abrangendo, colocando Norwegian em todas as outras que você conhece, que são dezenas e dezenas e dezenas. Quem deve fazer um cruzeiro e quem não deve fazer um cruzeiro? Começando por quem deve fazer um cruzeiro. Todo mundo deve fazer. Acho que ninguém não deve fazer um cruzeiro. E o que a pessoa... o que ela pode esperar de um cruzeiro? Só aproveitando o gancho da Lud, eu acho que, na minha concepção, o público da Norwegian é um público repeater. É um público que já fez alguma navegação. A Norwegian é aquele passageiro que tá se presenteando com um upgrade, entendeu? Já fez alguma outra companhia e quer experimentar uma coisa diferente, e aí ele vai cair na Norwegian. Então eu acho que esse é o passageiro. Mas a gente tem cruzeiros para todos os perfis do mundo, né? A gente tem companhia focada em Ásia, são navios menores que estão lá alocados na Ásia. A gente tem fiordes, que são navios menores que estão lá, que faz o roteiro de fiordes. Então, o que eu tenho visto hoje em dia o brasileiro que está desbravando e o brasileiro que está querendo conhecer e não necessariamente conhecer na temporada nacional, ele está indo por rota, né? E ele tá indo pelo tipo de experiência. Por exemplo, hoje em dia não é mais um problema, eu não ouço mais isso, que é navegar no navio pequeno. Às vezes é uma vantagem, é o perfil daquele passageiro. Ele não quer ter um monte de gente a bordo, ele quer sentir um momento mais exclusivo, ele quer uma coisa mais intimista, então tem um navio para ele. Aí a gente tem também o navio que o cara quer encontrar com o seu ídolo, no caso da promoção, por exemplo. Né? Que a gente tem cada vez mais, é a maior companhia de festivais a bordo do mundo. Né? Existe um perfil para esse tipo de companhia. Claro, ela é focada em fã-clube, é focada... Quem faz esse navio, ele não faz um cruzeiro, ele está fazendo um festival a bordo. Né? Ele está indo por quem está cantando, ele está indo por quem ele vai encontrar lá dentro. E lá estão seus pares. Todo mundo que está lá
é apaixonado por aquela pessoa que vai fazer um show para ele muito mais próximo, por afinidade. Aí a gente tem a Disney Cruise Line, que tem um encantamento, que envolve muito mais a relação emocional, traz aquela coisa da fabulosa, uma coisa lúdica, infantil, que também tem um público muito focado para isso. E aí as classificações de companhias contemporânea, premium, luxo, ultra luxo, os próprios temáticos que entra a Disney, promoção e tal, os de expedição, por exemplo. A gente tem engenheiros, arqueólogos, biólogos, que só fazem cruzeiro de expedição, que é um público muito focado naquilo. Aquele navio, ele não está focado em destinos, exatamente, e sim experiência da fauna e flora local, da onde aquele navio tá passando. O passageiro vai entrar num submarino dentro do navio para conhecer a flora marinha daquele lugar. Então, o perfil do passageiro, ele está ampliando, e as opções para os passageiros também tá sendo maior hoje em dia, porque a cada ano, cada companhia lança um navio diferente, com uma tecnologia diferente, com uma proposta diferente, para um destino diferente, né? O cruzeiro é o produto de turismo que mais cresce no planeta por ano. E os hoteleiros gigantescos, Hits lançou, Four Seasons vai lançar navio. Exato. Então eles estão colocando dinheiro nesse mercado. Exato, porque é um mercado que o mundo sabe que está crescendo. São bilhões de dólares injetados na economia local, aonde esses navios passam, onde eles levam esses passageiros. Cada porto que para é um absurdo o tanto de dinheiro que se injeta ali. E aí, voltando a falar um pouco de público, de perfil, tem o passageiro que quer diversão, que tem um navio exclusivo para ele, que tem não só esses temáticos, mas assim, por exemplo, a gente tem a Virgin, que é uma companhia que é só para 18+. Ali não entra criança. Então, ali é diversão para adulto. Aí a gente tem os navios da Ásia, por exemplo. Os navios que ficam alocados na Ásia tá muito mais focado em cassino, né? É muito mais focado para o público chinês. Então, assim, você tem muito menos área de entretenimento a bordo. Você tem um cassino gigantesco, que é quase um deck inteiro. Tem uma piscina minúscula e tem um deck que é praticamente um shopping. Porque o que eles querem? Eles querem comprar e eles querem jogar. Aquele público é isso. A gente também tem o nosso público aqui que quer isso. Então, a gente tem que oferecer esse lugar para esse cara. O que eu costumo dizer para os agentes de viagem, para os meus treinamentos, a gente não pode pensar com o nosso bolso. E nem com as nossas prioridades. E nem com as nossas prioridades. Porque você não sabe a pessoa que está pedindo cruzeiros, né? Aliás, você não sabe nem se aquela pessoa quer fazer no cruzeiro. A gente tem que oferecer. Sim. Né? A gente tem que mostrar que esse produto existe. E é um produto que quem está num cruzeiro o cruzeiro é um meio de hospedagem, mas ele também é um meio de transporte, né? É um resort 5 estrelas que vai te levar a diversos destinos numa única viagem. Então, o custo-benefício é infinitamente maior do que você fazer uma viagem forfait, uma viagem ponto a ponto para cada destino que você quer conhecer. Então, identificar esse passageiro, identificar o perfil desse passageiro não é tão difícil quanto a gente imagina, né? A gente tem que saber quais são as prioridades dele, quais são os desejos dele, porque a gente tem uma companhia de cruzeiro para cada tipo, para cada gosto, para cada bolso. Né? A gente só precisa estudar um pouco mais esse passageiro, fazer a leitura do que ele quer. Perguntar é o principal, né? Quem trabalha com turismo, se a gente não perguntar, a gente não vende. Né? A gente tem pouquíssimos profissionais focados em cruzeiros no Brasil. Essa é uma das minhas metas, né? Despertar esse interesse para a pessoa se especializar em cruzeiros, porque é um mercado que está em plena expansão no mundo. Né? Ele, de novo, é o que mais cresce no planeta. Então, quem não está dentro disso, tá fora. Quem não está dentro disso, tá fora. Porque existe perfil para todo mundo. E o brasileiro, ele quer expandir. A gente, né, de novo, a gente cresce 40% ao ano. Hoje a gente ocupa o 7º lugar no mercado de cruzeiristas no mundo. Por que a gente não é o primeiro ainda? Porque a gente não oferta. E com todo o desafio de malha aérea ainda, hein? Exato. Imagina se estivesse ali do lado. Exato. Né? E todo o desafio que a gente tem nos portos brasileiros, né? Mas o cruzeirista que faz Brasil é o primeiro passo. Ele vai voltar. Quem faz cruzeiro uma vez, ele faz de novo. Né? E aí a gente está oferecendo o melhor? A gente está oferecendo o que esse passageiro pode ter a melhor experiência da vida dele? Porque por insegurança, por medo, porque a gente está achando que é caro. A gente tá achando que é caro para ele, pode não ser, né? Exatamente. Então, o perfil tem, a gente só precisa perguntar.
e oferecer, estudar. Existe companhia para todos os gostos, para todos os bolsos e para todos os tipos de viagem, para todas as experiências. Maravilhoso. E nesse contexto foi que a Orange nasceu com um núcleo de cruzeiros específico, né? Então hoje nós temos uma equipe que a Vivi faz parte, que só atende cruzeiro. Então a gente tirou o cruzeiro da equipe multiprodutos, vamos assim dizer, e nasceu junto com a chegada da Vivi, né, Vivi? Então isso traz um diferencial muito grande para o cliente, de toda essa complexidade que a gente está falando de temas, de destinos, de navios. É isso que você encara no dia a dia ali, né? Sim, até como a Ale falou, ter especialistas é um total diferencial, né? E agora, tendo esse núcleo de cruzeiros na Orange, estudando o tempo todo, tendo toda essa base, né, dos fornecedores também, para a gente ter todas as opções e poder fornecer o melhor para esse cliente de acordo com aquele perfil dele. Exatamente. Na prateleira temos muitos produtos e aí qual vai ser oferecido para aquele cliente depende do cliente, né? E hoje falamos aqui de um dos meus produtos favoritos dentro desse mundo, que é da Norwegian. Queria agradecer demais a presença de vocês. Lud, muito obrigado por todo o seu conhecimento, por todas as suas informações. A gente conta com você sempre. Ale, parceiro aí de anos e anos já dentro do turismo, dentro dos cruzeiros com a Orange. Muito, muito obrigado. Eu que te agradeço. E Vivi, muito, muito obrigado. Vamos em frente aí, gente. Muito obrigado por toda a participação, pelas informações. Espero que vocês tenham gostado. Deixem perguntas aqui nos comentários se algo que você tem dúvida não foi percorrido e certamente teremos o maior prazer em responder aqui. É isso, gente. Muito, muito obrigado. E até uma próxima. Obrigada. Eu agradeço.